Os fatos narrados aqui são experiências vividas pelas pessoas que nos enviou a história. Não cabe a nós, do canal, dizer se os fatos são reais ou ficção. Relato. Gostaria de agradecer a oportunidade de compartilhar essa história, que assombra minha família até nos dias atuais. Uma lembrança viva, gravada nas almas daqueles que a viveram. Meu avô, Antônio Leonello, e juntamente seus amigos Lau, Pedro e Lázaro, eram caçadores experientes, e sempre que podiam, os amigos se reuniam para praticar a caça de porcos selvagens. Era 1968. Este ano foi marcado por um acontecimento sinistro. Na noite em questão, a lua estava cheia, com um brilho forte e pálido. O ar estava carregado com o cheiro de terra úmida, que se levantava por causa de uma fina neblina que subia do chão, juntamente com o barulho do farfalhar das folhas. Com a ventania, era uma sexta-feira, por volta das 23 horas, quando meu avô e seus amigos se reuniram e se aventuraram na mata, entre Mojimirim e Conchal, juntamente com os cachorros, que sempre seguiam, eufóricos na frente. Era por volta da 00:15, quando chegaram a uma plantação de cana-de-açúcar. O grupo entrou no canavial. Estavam confiantes, pois conheciam bem o território, como a palma da mão deles. Ao andar, perceberam que algo estava diferente. Seus animais estavam inquietos, choramingando. Geralmente eles tomavam frente na caçada, mas na noite em questão, estavam sempre atrás deles. Não se ouvia um pio de nenhum animal noturno. Tudo estava em completo silêncio. Somente as folhas do canavial faziam barulho quando o vento soprava, tornando tudo mais assustador. Mas a confiança deles desapareceu quando começaram a escutar um som de uma respiração forte e ofegante de algo grande, que logo começou a cercá-los por dentro do canavial. Os cães, normalmente valentes, se encolheram de medo, com seus pelos em pé. O farfalhar do canavial não era de um animal comum. Era um som pesado e lento, como passos de um grande predador. Meu avô e seus amigos perceberam que haviam deixado de ser os caçadores para se tornarem a caça. Lau, com a arma mais potente, uma calibre 12 de cano duplo, disparou no escuro, na direção do barulho do canavial. O estampido da espingarda e o clarão do tiro revelaram uma figura grotesca e diabólica em meio à escuridão. Não se sabe se o tiro acertou a criatura. Por um instante, o tempo congelou. A criatura, erguendo-se sobre as patas traseiras, olhou fixamente para eles, com olhos que brilhavam com uma maldade pura, refletindo a luz da lua. O som gutural rasgou o ar. A cada uivo, o chão tremia, engolindo a esperança e reverberando o ódio do lobisomem. Logo em seguida, a criatura sumiu nas sombras do canavial, deixando um rastro de medo e a promessa silenciosa de que ainda não havia acabado. De imediato, todos correram. Os cães foram os primeiros. Meu avô e seus amigos, correndo desesperadamente, sabia que a fera os seguia. O som de galhos sendo quebrados e folhas sendo arrastadas na escuridão da mata tornava o pavor insuportável. Um tormento causado pelo lobisomem. Ele, tomado pelo pânico, só pensava em sua esposa e seus filhos, que estavam sozinhos em casa. A porta da frente se abriu com um estrondo, com uma entrada tão abrupta, fazendo minha avó pular com susto. Meu avô e seus amigos, com os olhares fixos em um ponto invisível na escuridão, ignorando minha avó, que os encarava em choque e medo, pediu a ela que verificasse se as portas e janelas estavam todas trancadas. Com a carabina nos braços, ele percebeu que as portas e janelas eram frágeis perto da fera. Ele nunca teve medo de nada, mas naquela noite, minha avó viu o medo nos olhos dele. Em um ato de desespero, ele enrolou um terço no cano da sua carabina, juntamente com um vidro de água benta, em sua mão. Tudo estava em um completo silêncio. De repente, um uivo cortou a noite. Próximo à casa, a criatura
Um lobo gigantesco de pelo negro rodeou a casa, analisando uma forma de entrar. Logo se ouvia as garras sendo passadas na parede do lado de fora. Novamente outro instante de silêncio. Mas de repente, atacou a casa. Ela investiu contra a janela, onde meu pai ficava, que ainda era um bebê, e não era batizado. A janela era de vidro com madeira. O vidro se quebrou com impacto, estremecendo a madeira. Com a força do lobisomem, a fera ficou mais louca. Quando meu pai começou a chorar, por causa da bagunça, meu avô e seus amigos estavam paralisados de medo. Como havia dito, ele não era de ter medo de nada. Minha avó, vendo a situação, com pânico dos homens, paralisados de medo, e o desespero de meus tios que ainda eram pequenos, agarrou a água benta, que estava na mão de meu avô, e a lançou contra o braço da fera, que já estava quase alcançando meu pai. O vidro se espatifou no braço da criatura. Ela soltou um uísque ensurdecedor e demoníaco, recuando de dor, como se tivesse sido atingido por algo letal. O lobisomem olhou pela janela quebrada, diretamente para minha avó, olho no olho, com uma fúria descomunal. Soltou um rosnado. Logo em seguida, saiu em disparada, saltando a cerca do sítio. Com isso meu avô saiu de seu transe paralisante. Correndo até a janela, começou a atirar em direção do lobisomem. Sem saber se havia acertado um único tiro, a criatura aos berros desapareceu na escuridão, se perdendo nas sombras. Aquela noite deixou cicatrizes profundas em nossa família. Meu pai foi batizado às pressas. Meus avós se mudaram para a casa da minha bisavó, porque em todas as noites, eles tinham o pressentimento de estarem sendo observados. Passando o tempo, meu avô regressou sozinho ao sítio, passando as noites armado, e semanas depois, quando a sensação havia desaparecido por completo, a família retornou. Até hoje, meus tios e avós guardam marcas daquela noite maldita. A propriedade ainda pertence à nossa família, e meus avós ainda moram nela. Os arranhões profundos da janela e nas paredes, que testemunharam o ato do terror vivido naquela noite, foram apagados pelas reformas da propriedade. E essa história é contada até hoje, da mesma forma, e em algumas das ocasiões, quando eu visito o sítio, ao anoitecer me aproximo, perto da mata onde eles disseram que a fera desapareceu naquela noite, e posso te dizer que a sensação de estar sendo observado ainda permanece. Cada palavra desta história é a pura verdade. Ao contar, dá pra ver no olhar de meu avô o que essa besta maldita deixou para trás, marcas profundas, que nunca será esquecida pela minha família. Gostaria que o canal contasse a sua história? Nos envie. Não precisa se identificar. Ficaremos gratos em poder contá-las. Os links de contato estão nas descrições de nossos vídeos. Você gosta dos relatos contados pelo nosso canal? Compartilhe nossos links nas redes sociais. Isso ajudará o canal a chegar a um número maior de pessoas.